Om Amen Hum. Pequena homenagem a Afonso de Cautela. Pequeno ensaio para o meu contributo ao In Memoriam dele, no qual, depois de traçar um breve resumo ao currículo de sua vida, inicio a minha ligação pessoal com ele. Afonso Cautela foi um amigo, um companheiro, camarada. Estávamos unidos por muitas afinidades e essas afinidades ligaram-nos em atividades, em demandas escritas. 20 anos mais velho do que eu, o Afonso tinha um grande domínio dos problemas ecológicos, do jornalismo, da escrita, da macrobiótica, da saúde e uma grande aspiração de conhecimento das energias subtis. E, como sabemos, criou movimentos e revistas e grupos em que tentou dinamizar estes aspectos, sobretudo ecológicos e de saúde e das energias subtis. Nos aspectos mais espirituais ainda, mais ligados com prática espiritual e com uma visão do ser humano enquanto entidade espiritual, Afonso Cautela escolheu, e eu não enveredei por essa linha, ainda que também tivesse conhecido e tivesse boas relações com alguns dos membros, o budismo tibetano Nyingma, trazido para Portugal através do lama ocidental, e que atraiu algumas pessoas, algumas delas formadas nas escolas ecológicas, nomeadamente do Grupo Pirâmides do Porto, onde eu também colaborara. Onde é que eu conheci o Afonso Cautela? Em que data e em que local? É um mistério. Os primeiros anos, os meus diários e agendas eram muito escassos ou sóbrios de registros, e assim apenas posso tentar adivinhar que terá sido ou num dos 2 centros alternativos e restaurantes macrobióticos existentes em Lisboa, a Colmeia, muito provavelmente liderada pelo Abel Trancoso e pelo João Alves Ribeiro, o João cozinheiro, grande amigo também, e que era também frequentado por um primo mais velho do que eu, engenheiro agrónomo Francisco Teixeira Coelho, que também se interessou pela ecologia, pela agricultura biológica, pela não violência e pelo Guru Maharaj. Outra linha que houve e que eu também não enveredei. Em 78, 79, parti para a Índia, onde estive mais de um ano, e foi a partir daí que comecei a dar as aulas de yoga. Aulas de yoga que cheguei a dar na Unimab e onde
como me lembrou recentemente a filha do Afonso Cautela, a Cristina, que também esteve lá com o pai numa dessas aulas ou sessões que eu fiz. Mas as minhas aulas de yoga foram durante muitos anos ao longo do país, sobretudo Évora, Porto, Covilhã e Lisboa, com algumas outras escassas e outras zonas. As relações com o Afonso tiveram, pois, um caráter fragmentário à parte. Uma época em que trabalhámos mais juntos, que foi nos anos 80, 81, 82, quando se tentou no Comitê Antinuclear de Lisboa, à Rua de São Bento, dinamizar-se um projeto que eu conhecera lá fora e que se intitulava Iniciativa Planetária, no qual se fizeram algumas reuniões e em que o Afonso Cautela participou e sobre o qual eu fiquei com alguns registros, e de que a Frente Ecológica, um dos jornais mais importantes de mineralização ecológica do Afonso, deu notícia, já que tinha algum pioneirismo, alguma novidade, pois era uma das reuniões que se fez na Centro Nacional de Cultura e em que estiveram presentes diversos grupos ecológicos e espirituais. É depois que se vai realizar um encontro no Canadá, onde ninguém foi, os portugueses, embora no encontro de Bruxelas eu estivesse, e enviasse para o Afonso Cautela uma carta com a descrição resumida do que se passara de interessante lá. Estes movimentos de união da ecologia e da espiritualidade passaram a funcionar sem um caráter, vamos lá, grupal ou de uma associação que os estabelecesse, já que foi surgindo a Agrobio, mais tarde surgiu os festivais da Terra Sã, onde de facto uma certa vastidão de assuntos podiam ser oferecidos, sobretudo nessas festivais da Terra Sã, embora a Agrobio tivesse tido, a dado momento, uma certa experiência fraturante comigo, já que a partir de 1986 comecei a trabalhar no Fernando Pessoa, no espólio dele, e 88, e final de 87, começo de 88, tinham uma agenda pronta de inéditos, de frases inéditas de Fernando Pessoa, que acabei por tentar vender, pôr à venda no Agrobio, nos encontros, e um dos elementos da direção, Adelino Madeira, recusou por ser demasiado místico. Só agora, revendo os diários, é que me apercebi do nome da pessoa, um amigo relativo, e sobretudo de a escrita automática que fiz de que não colaboro mais com a Agrobio. E assim houve um certo corte com essa direção e, de facto, também a minha linha não era a de um produtor, ainda que tivesse produzido nos anos 70, finais de 70,
em Guimarães, na Quinta do Gildo, onde eu e o meu irmão fizemos agricultura biológica, na qual o mais importante era o azuki, que era vendido ao Suribachi e que nos dava um rendimento bastante bom, já que o azuki era caríssimo na altura. Os encontros com Afonso passaram então a ser mais esporádicos, ainda que em constantes listas de pessoas ou mesmo de testamentos que eu fazia, o Afonso aparecia sempre e era uma das pessoas mais importantes, a par do Agostinho da Silva, de Dalila Pereira da Costa e de outras personagens com quem eu convivia. Santana Dionísio, Lima de Freitas, são pessoas que aparecem também. Mesmo o Raul Traveira. Ora, esta amizade constante deu para que o Afonso Cautela me fosse dando alguns conselhos, expressasse alguns dos seus interesses e recebesse também as minhas ideias. Assim, uma das poucas cartas que eu recebi dele, já que geralmente falávamos ao telefone ou eu visitava em sua casa, é uma carta em que ele tenta indicar-me a existência de alguns terrenos no Alentejo, quando eu andei durante muitos anos até entrar no trabalho sobre o Fernando Pessoa, numa busca de algum local onde pudesse criar-se um centro Ashram e terra na agricultura, para a agricultura biológica. Ora, o que sucedeu foi que eu tenho o registro também que diz que ainda é muito cedo nem para ficar já estabilizado numa zona dessas, nem tenho sequer qualquer possibilidade monetária de adquirir. Foi uma altura em que eu andei também pelo Algarve com o Pedro Cavaco a visitar o Deodato dos Santos, de Cavaco e a mulher, que viriam a começar a fazer a Ortiga, onde eu colaborei também, e o Afonso também. Ora, dessas demandas, uma das que o nosso amigo Afonso entrou foi a das energias subtis do princípio único do Yin e do Yang e, portanto, da acupuntura e da macrobiótica. Várias das suas publicações são sobre estes aspectos e, por volta de 1984, 6, não tenho agora a data exata, ele tenta criar um ateliê dos Yin Yang, os Yanguistas, em que fala mesmo numa conversa que temos das 199 yanguistas que podem ser os colaboradores desse movimento de harmonização maior do país e das pessoas. Temos que ver que estamos numa época riquíssima, após o 25 de Abril e a sua libertação, após a luta vitoriosa contra a central nuclear, em Marcha de Ferrela, onde eu estive, não me lembrando bem das condições e com quem exatamente. E depois o Afonso continuou nessa batalha que iria depois
aos poucos alargando na demanda das energias subtis e alternativas, entre as quais o contributo da macrobiótica e da acupuntura e do yin e do yang era bastante importante. Tinha alguns amigos acupuncturistas e queria até, como diz num dos nossos encontros, que eu entrasse mais. Mas nessa época eu partia outra vez para a Índia e, de facto, não era uma disciplina a que eu pudesse dedicar muito tempo, pois estava mais na busca pelo yoga que ensinava e praticava e pela busca das doutrinas e dos ensinamentos espirituais. Afonso tinha a sua família e ainda conheci a mulher, a mãe e a filha e visitei-os em sua casa. A mulher era a Astrid, era uma pessoa muito sensível e interessada também na espiritualidade. Ainda veio a uma das apresentações de um livro que eu fiz, dos que eu publiquei, creio que foi A Arte de Orar, do Erasmo, que eu traduzi e comentei, traduzi com o Álvaro Mendes e comentei com uma amiga. O Afonso teve também em minha casa, num outro encontro com várias pessoas, e que houve bastante conversa espiritual, mas era de facto mais na sua casa que eu o visitava, que me encontrava com ele, tanto mais que havia uma senhora, Lucy Voronov, espiritualista e vegetariana, que também morava em Passo de Arcos. E assim, aí houve contactos maiores com o seu mundo dos livros, dos papéis, das publicações e toda a sua tentativa de reunir os elos da tradição através de livros, através de publicações e de dinamizar as pessoas. Foi bastante intensa essa capacidade, sobretudo ao nível ecológico e sobretudo no meio jornalístico em que ele teve, na capital, no século. Mas a parte espiritual não conseguiu tanto, já que o próprio budismo tibetano acabou por se verificar que o guru não era assim tão recomendável ou tão acertado, e a sua entrada foi-se acentuando mais na radiestesia, primeiro de Etienne Guillet, depois por si próprio, chegando a dar aulas para pequenas grupos de pessoas de outro centro também que havia, importante, que era a Sociedade Portuguesa de Naturologia Água do Alecrim, onde eu estive só uma vez com ele. É claro que o pêndulo também é uma atividade bastante subjetiva. Quando eu fazia agricultura biológica em Guimarães, na Quinta do Gildo, em São Torquato, com o meu irmão, ainda tenho os registros dos desenhos, das combinações e das perguntas e das rotações do pêndulo em relação às afinidades, das combinações de proximidade das plantas ou leguminosas que fazíamos. E a subjetividade, a pouca capacidade de certeza de resposta não me fizeram assumir a radiestesia como um instrumento de trabalho fiável. O nosso amigo Afonso aceitou o pendular e esse acto em si poder
descarregar energias negativas ou poder fortificar certos órgãos apenas por estar a rodar e às vezes sobre certo tipo de grelhas ou certo tipo de símbolos. Essa parte não nos uniu também, e o que nos unia de facto era um grande amor aos livros, e assim eu arranjei-lhe alguns livros, ele também me vendeu alguns. A questão da biblioteca dele aparece em alguns registros dos meus diários, pois procurava-se saber onde é que ela poderia ser mais consultada. O João Alves, que veio a dirigir a Regaleira e que vivia na altura em Sintra, pensou-se que podia ser lá um local para onde haveria essa biblioteca. A biblioteca acabou por ser dispersa e os papéis principais do Afonso foram parar, julgo que à Torre do Tombo, como a sua filha Cristina me disse, e estão à disposição dos que procurarem aprofundar os seus ensinamentos, que ele também passou para vários blogs e que estão nesse mundo infinito da internet, e onde o Afonso tentou nos últimos tempos partilhar bastante das suas sabedorias. Desses diários, e que eu revi agora ao longo de muitos anos, encontrei várias referências então a encontros com o Afonso, e por vezes algumas das conversas do que ele dizia. Criticava os partidos, por exemplo, num deles mesmo os partidos de esquerda, na altura especialmente o PCP, vagamente o PS, porque tinham uma visão demasiado industrialista e pesada e não tinham uma sensibilidade verdadeiramente ecológica. Também em relação à sua participação política, que foi muito súbita e ocasional, numa lista do Partido Monárquico, com o seu amigo Gonçalo Ribeiro Teles, outro grande sábio da ecologia, com quem dialoguei também uma ou duas vezes mais detalhadamente, e que não serviu para o seu espírito independente. O Afonso era basicamente um homem de sinceridade, de aspiração, representava de facto uma busca profunda do Alentejo, dos beduínos e dos trabalhadores, de certa forma, que vinha levantar a voz em defesa da natureza e da fraternidade humana, e que não se conseguia limitar por disciplinas partidárias ou por opções interesseiras. Outra das lembranças que eu tenho é a sua, uma vez que o encontrei, já com mais idade, ele, em que diz que já está mais descontraído e convencido que não tem o medo da morte, pois acredita que há uma vida depois da morte. Essa é também um registro que eu fiz num diário. E, portanto, também foram outras passagens em que ele transmite o seu testemunho. A certa altura diagnosticam-lhe que ele tem
pela Iris, e provavelmente terá sido Sérgio Jurassunas que terá feito esse diagnóstico, que ele teria um cancro, e ele disse que não estava nada preocupado e que continuaria a trabalhar, e eu registro e afirma tudo isto com grande alegria e grande força. Também uma outra das suas afirmações que eu vou tentar recolher da memória, já que estou a falar sem os diários próximos e não os consultei. O apanhado que fiz deles nestes últimos dias, mas outras afirmações dele interessantes é realmente essa sua aspiração a que haja uma circulação maior de informação entre as pessoas e de despertar delas em relação à opressão dos grandes meios de informação, das grandes empresas e, no fundo, do imperialismo da indústria, como ele diz a dada altura numa entrevista que o meu irmão Francisco lhe faz para o Jornal das Belas Artes, em que eu colaboro também, por volta de 1971, e na qual ele afirma-se fortemente descrente das vias políticas e indica que as suas duas grandes linhas de força são a alimentação macrobiótica, o arroz integral, biológico, orgânico. Na altura havia o de até de Almoster, da cooperativa Unimav, e que o Afonso era até o fiel guerreiro, pois conseguira fazer até a tal dieta dos 10 dias de arroz, ao que eu nunca fiz mais que 3 dias e bem. E a prática, uma prática espiritual. Na altura, o Afonso falava realmente que teria o budismo tibetano Nyingma e os seus mantras ligados com o Om Mani Padme Hum, que entre nós o padre António Andrade, natural de Oleiros, em 1600 e pouco, conseguiu encontrar ao chegar pioneiramente ao Tibete e traduzir, já não no sentido que o espírito brilhe na alma, na flor de lótus da alma e irradie beneficamente todo o universo, para Senhor Jesus, tendo piedade dos nossos pecados, congregando assim, já em 1600 e tal, o budismo tibetano e o cristianismo em Portugal. O nosso amigo Afonso foi uma alma que eu acompanhei no enterro e que fiz também o meu testemunho de orações e que nós comemoramos neste In Memoriam e nesta breve gravação que tem aqui até uma tanca tibetana que me foi dada por um irmão, ou trocada com a união da polaridade masculina e feminina, ou da consciência pura e lúcida sobre o ego e sobre os seus limitações, possa o espírito em nós, a consciência pura, brilhar e no nosso amigo Afonso Cautela estas energias irradiantes de luz e de amor brilhem nele.